família dele, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Deixa eu abrir aqui meu computador, peraí. Antes de eu entrar na pregação, vamos repetir? A Lagoinha costuma trazer que eu falo que é um lema, mas é uma declaração que é poderosa e que eu acho que vale a pena a gente nos reafirmar. Vira para o seu irmão que está ao lado e fala: você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E quando esse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Amém? Glória a Deus. Antes de eu entrar na palavra, mas já entrando, eu queria contar uma história. É uma história de amor. Aqueles que talvez gostem mais de filmes românticos, enfim, acredito que vão se identificar. Mas aqueles que também não gostam, é um bom início para começar a gostar. Tinham duas pessoas, né? E elas se conheceram à distância. E ali elas começaram uma amizade, veio o primeiro amor. E era um tempo que se fazia tudo por correspondência. Não tinha WhatsApp, não tinha, talvez, enfim, telefone, né? Eu não sei se alguns aqui lembram de quando namoraram por cartas, escreviam para amigos, né? Talvez os mais jovens nem sabem o que é isso, antes do telefone celular. Mas essa história, então se passava tempo, né? Mandavam as cartas, voltavam as cartas. E ao longo desse processo, eles tiveram o primeiro amor, noivaram, tudo à distância. E essa história, ela acaba com o casamento. Como todo filme de amor, no final, mesmo em meio a esse processo, onde às vezes parecia que não ia dar casamento, às vezes confusões aconteciam ali no meio, né? Talvez parecia que um ia desistir do outro, mas no final essa história, ela acaba em casamento. E essa história talvez ela poderia ter passado em algum cinema desses, feito por alguém lá de Hollywood, nós que estamos aqui pertinho. Mas essa história foi contada aqui, na Bíblia. E é sobre essa história que hoje eu quero falar para vocês. Enquanto eu ministrava em cima dessa palavra, para mim, eu pedi a Deus talvez um tema, e ali Deus me deu. E a palavra de hoje, ela tem um tema, talvez poderia ser outro, mas Deus me colocou o título dessa mensagem, que é o maior amor da sua vida. O maior amor da sua vida. E antes da gente falar sobre esse amor aqui, eu queria trazer às vezes algum conceito básico daquilo que às vezes a gente conhece por amor. E quando a gente busca no dicionário, o que é amor, o dicionário vai falar pra gente que é uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços consanguíneos ou de relações sociais. No latim, é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa
a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. O uso do vocábulo, contudo, lhe empresta outros tantos significados que, conforme a ótica de apreciação, tal como nas religiões, na filosofia e nas ciências humanas. Outro conceito vai trazer que o amor é um conjunto de emoções e comportamentos caracterizados pela intimidade, paixão e comprometimento. Ele envolve cuidado, proximidade, proteção, atração, afeto e confiança. O amor pode variar em intensidade e mudar com o tempo. Quando a gente vai lá para os gregos, o amor tem tantos significados que eles colocam 3 formas diferentes, eles usam 3 palavras diferentes para cada tipo de amor. Eles falam do eros, que é aquele amor romântico, normalmente é o amor de homem e mulher, que a gente conhece, né? Ele fala do philos, que é o amor de uma amizade, né? Entre amigos. E ele traz o amor ágape. É o amor incondicional que se caracteriza por ser paciente, bondoso, desinteressado. É o amor que se baseia no respeito, na misericórdia e no dom. É o amor que se caracteriza por uma conexão com a natureza, a humanidade e o universo. É o amor que se caracteriza por ser uma expressão cabal de humanidade. Amém? E eu quero trazer para a gente sobre esse último conceito. Pegando aqui essa classificação de amor ágape, e quando a gente traz para a palavra, eu queria ler para vocês aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Eu quero orar e... Senhor Deus e meu Pai, Deus, nessa noite, Senhor, o Senhor que me trouxe aqui, Deus, para falar e trazer a sua expressão do amor, Jesus. Deus, eu que fui tanto amado pelo Senhor, meu Pai. Creio que tantos aqui, Senhor, já experimentaram do amor do Senhor, meu Pai. Deus, quem somos nós, meu Pai? Qual é a nossa capacidade, Senhor, de retribuir esse amor, Jesus? Pai, mas que nessa noite, Deus, nós possamos sim nos esvaziar, Deus, talvez daquilo que talvez nós temos carregado, meu Pai, já ao longo desses dias, ao longo dessa semana. Deus, aquilo que talvez tem tomado a nossa agenda, tem nos enchido, meu Pai, e talvez tem nos afastado de Ti, Senhor. Deus, que nessa noite, meu Pai, o Espírito Santo do Senhor possa me conduzir, meu Pai. Deus, para que verdadeiramente, Deus, eu saiba apresentar o Seu amor, Jesus. É o que eu peço, é o que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando Deus se manifestou, Ele veio como a própria personificação do amor. O nosso pastor orava aqui sobre, talvez da lama onde nós saímos, para onde Deus nos colocou. É um nível de amor que a nossa razão, talvez aquilo que a gente conhece, ainda não alcançou. E é nesse lugar que eu quero chegar. Como esse amor que nós lemos aqui em Coríntios, como é possível nós estarmos com este amor e expressarmos esse amor? E a palavra de Deus vai dizer lá em 1 João 4,16 o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor.
Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, quais são as formas que a gente tem para demonstrar o amor para Deus? E é nisso que eu quero falar. Que a gente sabe que Deus nos ama, racionalmente a gente não tem dúvida. Apesar que em alguns momentos a gente acredito que qualquer um aqui um dia já fez essa pergunta: será que Deus me ama? Será que Deus me ama? Não sei, talvez pela situação que estava passando, enfim. Mas a verdade é que Deus não muda e o amor dele dura para sempre. Amém? O amor de Deus dura para sempre. E se o amor de Deus dura para sempre, e se a história de Deus é um relacionamento, eu quero hoje falar sobre o nosso amor para com Deus. Porque se é um relacionamento, né? Qual é a nossa parte nessa relação? E Mateus 22, 37, ele fala o seguinte: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando a gente lê esse versículo, esse é o caminho que Deus nos dá para como nós devemos nos relacionar com Ele. Como que a gente se apresenta diante de Deus e faz essa troca nesse relacionamento quando a gente fala do amor. E Deus nos diz que tem duas formas, gente. A primeira, nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. E segundo, amar ao próximo. E a palavra de Deus, ela é tão direta, que ela fala o seguinte: de todo o restante que a gente pode ler na Bíblia, depende desses dois. O que Deus está querendo dizer com isso? Irmão, se você não ama a Ele, e se você não ama ao próximo, você tem que parar. Você para tudo que você está fazendo. Você para tudo aquilo que você já entendeu, já leu sobre Deus e foca nisso. E foca nisso. Por quê? Porque a partir daí é possível todas as coisas. Quando a gente cumpre esse mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, naturalmente a gente vai fluindo e cumprindo o que vem ali. E a palavra de Deus é maravilhosa, né? Quando Deus começou a me trazer essa mensagem, isso tem mais ou menos, acho que umas 2 semanas, o pastor Max nem tinha ainda me falado que eu ia trazer a palavra aqui hoje. E eu estava correndo ali na praia e vendo ali aquele mar, e aí eu lembrei, né, antigamente, como era complicado às vezes, talvez na época da minha avó, bisavó, né, quando não tinha ali realmente um e-mail, um telefone, né, um WhatsApp, e colocava-se uma carta, e a carta viajava de navio, e até chegar ao outro lado do amado, e aquilo demorava, e as pessoas deviam ficar naquela expectativa: nossa, o que será que ele disse, o que aconteceu naquela semana? E quando eu me lembrava dessas cartas, Deus me lembrava que as cartas dele já estão aqui, ó. As cartas de amor que Deus deixou já estão todas aqui para a gente. E será que nós temos escrito a carta de volta para Deus? Porque Ele deixou, a gente tem aqui o acesso, a gente quer saber do amor de Deus, a gente lê as cartas dele. E quais cartas nós temos escrito para Deus? E aí Deus me trouxe esse versículo, falando que quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, e a gente ama o próximo, é como se a gente estivesse escrevendo essas cartas de volta para Ele.
E a palavra primeiro, eu sei que a ministra, né, ela corta para dentro para depois cortar para fora. Tem quase 4 semanas que eu estou sem a minha esposa, está no Brasil. Eu não sei se tem a ver o tema também, quando fala de amor. Mas, enfim. E Deus começou a ministrar muito forte sobre a questão de amar a Ele e amar ao próximo. Então, para amar a Ele, a gente tem várias formas de amar, seja na adoração, seja as nossas orações, né? Eu falo do amor direto, né? Da primeira parte desse versículo, amar, colocar a Deus. Quando a gente coloca a hierarquia dos nossos relacionamentos, as nossas tarefas no lugar certo, nós estamos amando a Deus diretamente, né? Quando a gente coloca Deus em primeiro, né? Depois tem o nosso eu, a nossa esposa, depois os filhos. Quando a gente já faz essa administração da hierarquia daquilo que o céu planejou para a gente, já é uma maneira direta de amar a Deus. E eu queria falar sobre esse amor ao próximo, que é a segunda parte. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Quem não é casado, solteiros aí, eu já declaro em nome de Jesus, um varão, uma varoa. Amém? E nós vamos ter casamento aí, hein, pastor? Amém? Então, se nós somos casados, ou aqueles que querem casar, a pessoa mais próxima que existe da gente é o nosso cônjuge. É o nosso cônjuge. E eu costumo, às vezes eu não, Deus vem falar comigo às vezes, que tem hora que Ele não faz papel de pai, mas que Ele faz papel de sogro. E aí eu falo assim, mas como é isso, Senhor? Aí Ele, não cuida da minha filha para você ver não. Não cuida da minha filha para você ver não. E a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, se a nossa esposa é a mais próxima, o início daquele mandamento ali é o nosso cônjuge, o marido ou a mulher, para aqueles que são casados. Aqueles que querem casar já vão tomando posse disso, já sabem disso. Não é filho, não é cachorro, não é gato, é o marido e a esposa, são os dois, são a figura mais próxima que nós temos. E 1 Pedro, no versículo 1 Pedro 3,7 faz o seguinte: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a como honra, como parte mais frágil, co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha isso, olha isso. Essa é a história de amor. Mas, irmão, tem alguém aqui querendo brigar com Deus? Eu não quero. Deixa eu falar para vocês, homens, agora, principalmente. Nós temos o dever de amar as nossas esposas. É o que a palavra de Deus fala. Eu já escutei falando assim, se a gente não ama quem a gente vê, nós vamos amar aquele que a gente não vê. Eu sei que quando a gente não quer falar com Deus, a gente fecha a Bíblia, pronto, acabou, né? Às vezes com a esposa não tem jeito. Mas é aí que está o ensinamento de Deus. Jesus começa o ministério dele, e se nós formos lembrar aqui, aonde que Jesus começa o ministério dele? É numa festa de casamento. O primeiro milagre de Jesus é ali numa festa de casamento. Jesus, quando ele institui o casamento, o ministério, ele nos chama para cuidar, para regar, e coloca aquele ministério como o mais importante de todos. O casamento, ele está à frente de tudo e qualquer outra coisa. Ele está à frente do nosso compromisso na igreja, do nosso trabalho. Irmão, deixa eu contar para você. Se nós não estamos cuidando do nosso casamento,
a gente corre o risco de perder todas as outras coisas. Deus coloca isso como uma condição de amá-lo. Então, quando a gente fala do amor ao próximo, a gente deve primeiramente olhar para nós, né? Como indivíduo, nós temos que saber realmente se nós estamos bem, porque a palavra de Deus fala que nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não estamos bem, como somos capazes de amar ao outro? Então, em primeiro lugar, nós não podemos ser egoísta, às vezes de falar assim, o único prejudicado sou eu. Quem talvez nunca falou isso? Quem talvez nunca fez algo que falava assim, não, só eu estou sendo prejudicado, mais ninguém. Deixa eu te falar, se você não está se amando, se você está se prejudicando, é impossível você estar fazendo algo para o outro. É como aquela história do avião. A palavra, né, se a gente está lá, né, o avião lá despressurizou, nós vamos colocar a máscara primeiro em quem? Na gente, para a gente poder socorrer o outro. Maridos, mulheres, amigos, seja o relacionamento que nós tivermos, aprenda a cuidar de si, aprenda a se amar. Porque você está fazendo um bem, não é para você não, você está fazendo um bem para sua casa, para sua igreja. Eu tenho certeza que o pastor está aqui, mas o que ele mais quer, quando ele olha para todo mundo que está aqui servindo, liderando, é que essas pessoas estejam em primeiro lugar bem com elas. Para que aí sim, vocês possam dar o melhor aqui. E quando a gente segue e fala de amar ao próximo, é tão sério sobre amar ao próximo que Deus fala lá em Mateus 5, 23, até o 24, fala o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar do seu irmão tem algo contra você, você deixa a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Irmãos, olha só, eu estou aqui dando exemplo de marido e mulher, porque, né, quanto mais a gente se expõe, maior a probabilidade de atrito, né? A gente não fica indignado com o cara lá do outro lado da rua, às vezes, que xinga a gente nunca mais vai ver ele. Mas a nossa esposa, né, o marido, é todo dia, irmão. Não tem esse negócio de pegar e falar assim, ó, eu vou tirar um dia, eu vou lá para casa da minha mãe. Está errado, irmão. Isso não existe. Ninguém vai para casa da mãe. Casou, não tem esse trem de casa de mãe mais não. Então assim, tem que resolver. E é tão sério, que se você não resolve, seja com seu irmão de sangue, seja com seu irmão da igreja, seja dentro da sua casa. Irmão, entrou dentro da igreja, na porta, pode estar vindo... Eu já vim brigar dentro do carro. Eu já vim brigando dentro do carro para a igreja. Quem já veio? Só eu? Não é possível. Não, eu já vim discutindo. E aí eu falei assim, acabou, vamos voltar. Acabou. Né? E entra por aquela porta e faz as pazes lá fora. Porque não adianta nada a gente vir cultuar a Deus aqui. Porque nós vamos chegar aqui e não vai aceitar a nossa adoração, não vai aceitar a nossa oferta. E seja o irmão que for. Gente, se você tem algo contra o seu irmão, ou você sabe que seu irmão tem algo contra você, primeiro você tem que ir lá e resolver. Porque tudo aquilo que vier a ser construído a partir dali, é como a palavra de Deus fala, é como construir a casa na areia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem filho aqui? Eu já fui ofendido, acredito que vocês também, já por alguém talvez que a gente nem conheça, enfim. Mas vocês já viram quando alguém ofende um filho nosso? Quem já passou por isso? Ou destratou, ou às vezes está ali num parquinho,
alguma coisa aí, irmão, uma situação que aconteceu na escola e a gente fica sabendo que foi com o nosso filho, irmão, a gente fica indignado. Imagina Deus, quando olha e sabe que um filho dele sofreu uma ofensa de alguém. Por isso que Deus fala que é tão grave se a gente está brigado com o irmão. Maltratar o filho da gente é como maltratar a gente. Maltratar o filho da gente é como se a ofensa fosse direto para a gente. Quando a gente ofende um irmão, quando a gente ofende a esposa, o marido, quem quer que seja, é como se a ofensa estivesse direto para Deus, porque são todos filhos de Deus. E assim, sei que nós somos crentes, nós lemos a palavra, amém? Glória a Deus. Nós oramos, nós profetizamos, declaramos uns na vida dos outros, mas nós temos que ser ainda mais intencional nesse amor. Nós temos que, todo dia, nos arrepender. Gente, é diariamente. Eu quero fazer um parênteses. Outro dia eu estava vendo uma pregação aquele pastor engraçado da Lagoinha lá de Belo Horizonte, o Lucinho. E aí ele virou para a esposa dele, aniversário dele, a esposa dele falou assim: e aí, o que nós vamos fazer? Ele: eu pedi a chave da igreja, eu vou para a igreja fazer um culto só para mim. Se vocês não viram, assista a pregação, gente. E o cara foi para a Lagoinha, lá em Belo Horizonte, fazer um culto só para ele. Diz ele que foi lá, ele mesmo fez a mídia, ele mesmo projetou, ele subiu, ligou o som, ele fez o louvor, ele fez a intercessão, ele fez a oferta, ele dizimou. Irmão, ele pregou para ele, no final ele fez apelo e ele aceitou Jesus. Irmão, e eu fiquei vendo aquilo e falei: Senhor, é isso que a gente precisa. Subir aqui, às vezes, para falar. Você tem que honrar esse lugar. A palavra fala que aquele que sabe vai ser ainda mais cobrado. Aquele que ensina vai ser mais cobrado. Ai daquele que fizer um pequenino tropeçar, gente. Então assim, eu estava ali me arrependendo hoje, agora, no louvor, falei: Senhor, se eu esqueci de alguma coisa, eu quero pedir perdão, Senhor. Não me deixa estar aqui, levando a Tua palavra na Tua presença, Senhor. Se eu tiver algo contra alguém, Senhor, começa a sondar meu coração, Deus. Deus, e nessa noite eu oro, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Deus, assim como Davi ali orava, Deus, se há algo mal em nosso coração, se há algo mal em nossos caminhos, Senhor, sonda os nossos corações. Espírito Santo, venha manifestar em nossas vidas. Talvez aquilo que pareça estar escondido, talvez aquilo que nós temos guardado, falta de perdão, Senhor, mágoas, Deus, rancor, Deus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor comece a fazer a Tua boa obra em nós, Jesus. Oh, Pai, oh, Senhor. Oh, Deus, só eu sei, Jesus. Oh, Pai. Deus, a Tua graça, o Teu amor, Deus. Nos ensina, Deus, a Te amar, Jesus. Nos ensina a Te amar, Jesus. Hoje a gente tem vivido um evangelho, e a gente tem vivido tempos, pelo menos eu posso falar dos tempos já agora, porque é o tempo que eu estou vivendo, né? E acredito que vocês também. E quando nós olhamos, às vezes, para nós mesmos, para a nossa vida, para aquilo que a gente tem feito. E quando eu preparava essa palavra, eu falava assim: Senhor, mas é quase que um clichê, é quase que um bordão, já é quase que para-choque de caminhão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas o que é que tem nos roubado de fato e nos afastado deste amor? Porque a palavra de Deus fala que nada
pode nos afastar do amor de Deus. O que isso quer dizer? Que é Ele que nunca deixa de nos amar. E Deus falava muito forte isso comigo. Porque se nada pode nos afastar do amor dEle, quer dizer então que a gente pode fazer qualquer coisa. É o amor dEle que nunca vai deixar. É o amor dEle que nunca vai acabar. É esse amor ágape que nós vimos ali, que nunca vai deixar de existir de Deus. Mas e nós? E aí eu comecei a questionar, a perguntar para Deus, e olhando para a minha história, para a minha caminhada, de quase 10 anos de quando eu conheci o Evangelho, de onde eu saí, e Deus me dizia que, primeiramente, aquilo que nos afasta dele é o pecado. A primeira coisa é o pecado. Lá em Gálatas 5:19, o pecado, a consequência do pecado é a morte espiritual. Gálatas 5:19 fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmão, está falando do nosso distanciamento de Deus. Somos nós que fugimos da presença de Deus quando em algum momento nós fazemos isso. E eu falava assim, tá, Deus, isso aqui é o que está escrito, isso aqui talvez pareça ser o óbvio, o pecado por si só, muitas vezes a gente consegue até enxergar, né, que são talvez a pedra grande. Irmão, mas ninguém cai nas pedras grandes. Dificilmente, às vezes, nós vamos cair na pedra grande. E aí Deus começou a me trazer das pedrinhas pequenas. E isso eu falo para a igreja. Talvez muito disso que a gente leu, talvez lá fora seja mais comum. Não que isso não aconteça, não que isso não está... A palavra fala que o diabo ele anda ao derredor como um leão, pronto para nos devorar. Então qualquer um está susceptível a isso aqui, se baixar a guarda. Mas Deus me traz algo muito forte, que é como o pecado, é como isso que está escrito aqui em cima. Só que uma pedrinha pequena que muitas vezes a gente não enxerga. E isso nos rouba dele, isso nos faz deixar de amar a ele como nós devemos amá-lo. E o que Deus me falava, que hoje, cada vez mais, nos tempos de hoje, existe um mal que chama-se o mal da comparação. E talvez esse a gente nem esteja vendo. E por que eu falo que é um mal que está cada vez mais normal? Quando a gente pega aqui o celular, e todo mundo tem um celular, todo mundo tem um smartphone, o pecado ele começa a entrar por aqui, as pedrinhas. E não querendo falar mal, mas já falando, o Instagram, ou qualquer outra rede social, eles estão ali te vendendo alguma coisa o tempo todo. Estão te vendendo algo ali o tempo todo, irmão. E se a gente não tem o discernimento, se a gente, como se diz, se a gente não está no óleo, no fogo e na fumaça, irmão, eles vão te vender alguma coisa. Você vai comprar alguma coisa ali no Instagram. Você vai comprar talvez um corpo perfeito, porque você está comparando, estão vendendo ali a imagem do corpo perfeito. Talvez você vai cultivar alguns relacionamentos secretos ali, umas curtidas, uns negócios que parece que não tem nada a ver, que é tudo normal, todo mundo faz. Vai te levar ali para desejos impuros, enfim. Irmão, seja o Instagram, o YouTube, hoje qualquer coisa que se a gente
se atentar demais. Eu não sei quanto tempo cada um aqui hoje em dia passa nas redes, enfim. Mas isso são as pedrinhas. Hoje a maior porta de entrada do diabo dentro da nossa casa passa pelo celular. Nós temos sim que cuidar dos nossos filhos, pegar, olhar, o marido. Falar para vocês uma coisa, gente. Não existe marido e mulher, não existe celular com que o outro não saiba a senha, não. Fala para vocês, a palavra de Deus fala sobre vigiar. Vigiar é mesmo, pega, me dá seu, deixa eu ver. Porque às vezes pode parecer, e às vezes o homem é bobão mesmo, enfim, nada a ver, mas, irmão, a mulher fareja a serpente. Não é isso que a palavra falou lá no Éden? Que a mulher seria o maior inimigo da serpente. Então deixa eu te falar, esse nível de privacidade não existe dentro de uma casa. Filho, me dá aqui seu telefone, quero ver sim. Pode estar com 17 anos. Enquanto estiver morando dentro de casa, irmão, nós temos que cuidar. Porque o diabo não está brincando. O diabo não está brincando. O diabo quer sim acabar com o seu casamento. Ele sabe que é o principal ministério. Ele sabe que é o principal ministério. Isso tem acontecido dentro, fora da igreja. E Deus me trouxe uma palavra que a comparação traz a distração que te leva à falta da adoração. Pegue isso aí, gente. Enquanto nós estamos lá no Instagram comparando, vivendo a vida dos outros, nós estamos distraídos e a distração nos tira da adoração. Amém? Os blogueiros aí, enfim, os influencers não vão. Mas cada um com o seu trabalho, irmão. E como nos manter amado ou amando aquele que sempre nos amará? Se nós já sabemos como que é o amor de Deus, se nós já sabemos aquilo que agrada a Ele, se nós sabemos aquilo que nos rouba dEle, o que de fato nos faz permanecer nesse lugar onde a gente continua demonstrando esse amor por Deus? Eu escutei uma frase que falava sobre nós temos que nos manter com a endorfina continuada. A endorfina é aquele hormônio que libera quando a gente, faz exercício, enfim, que nos dá aquela sensação de bem-estar. Nós temos que nos manter desse jeito com Deus. E o que realmente vai na direção disso e na contramão daquilo que nós não temos que às vezes fazer. E Deus nos ensina que muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa vontade. Nós temos que abrir mão sim da nossa vontade para fazer a vontade dEle. E a gente pode ler isso lá em Efésios 4, no versículo 30 ao 32, que fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, olha só, como é que a gente se mantém amando a Deus? Nós temos que amar a Deus como Ele tem nos amado. A gente tem que copiar como Deus tem feito conosco. Deus é misericordioso. Irmão, Deus Ele não vira o rosto para a gente. Deus não fica com mimimi. Irmão, a palavra de Deus nos ensina que uma forma de nós nos mantermos é nos arrependendo e confessando os nossos pecados. A palavra de Deus fala que Ele já não lembra aquilo que se ficou para trás, das nossas transgressões. Mas Ele fala sobre o arrependimento.
E eu sei, gente, que nós não estamos livres nem hoje e talvez nem amanhã de não cometermos erros ou de talvez nem pecarmos. Mas o que nos mantém amando a Deus é o arrependimento. Quando nós estamos neste lugar, seja da pedrinha, do pedrão, do tropeço, se ali nós estamos mantendo aquilo, a palavra fala da iniquidade, aquilo esfria o nosso amor diante de Deus. Irmãos, aquilo esfria o nosso amor diante de Deus. E como que a gente começa a voltar para este lugar de amor? Quando que a gente restaura isso? É com o nosso arrependimento. É quando a gente abre mão da nossa vontade. Talvez quando a gente abre mão de eu tô certo. E talvez você que foi o ofendido ir lá pedir perdão para o seu irmão. Em Atos 3, 19, Deus fala que arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. E aqui eu vou caminhar para o fim, e a nossa história de amor, talvez está naquele momento que a gente acha que não vai dar em casamento, né? A gente começou falando do amor de Deus, como Deus nos ama, como nós devemos amar Ele, e no meio do caminho vieram as pedrinhas, as pedras grandes, o pecado, enfim, nossos erros, a nossa falta de correspondência com Deus, mas Deus nos chama para estarmos nesse lugar de arrependimento, porque da parte dele o amor nunca diminuiu. Da parte do Senhor Ele sempre nos amou. E o que Ele está esperando de nós é só isso. É saber que quando erramos, nós somos capazes de pedir perdão, nós somos capazes de confessar uns aos outros para que tenhamos cura. E Deus me trouxe que o combustível do céu, eu vejo que no céu existe um combustível. Esse combustível é a fé. E é nessa fé de quem talvez nunca conheceu o amado do outro lado face a face, aquela fé de que nós sabemos que existe um noivo preparado para a gente. Aquela fé que do outro lado existe um noivo que é perfeito, que Ele vai continuar nos amando, mesmo com os nossos defeitos. É à medida que nós exercemos a nossa fé, seja em adoração, seja em perdão, seja correspondendo ao irmão, seja nas nossas casas, à medida que nós amamos aquilo que às vezes a gente nunca viu. Eu nunca vi a face de Cristo face a face. Talvez eu escuto Ele pelo Espírito Santo. Talvez nós temos relatos, né, do pano de como Jesus era. Mas como é capaz nós continuarmos amando quem a gente nunca viu? E saber que esse que a gente nunca viu nos ama ainda mais do que nós. E esse combustível é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero terminar essa palavra dizendo que essa história vai dar casamento. Essa história vai dar casamento. Deus fala lá em Apocalipse 19, no versículo 7, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro,
e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém? Irmãos, eu declaro nessa noite, Deus, Senhor, que nós somos essa noiva, meu Pai. Pai, nós somos essa noiva, Jesus, que mesmo sem te conhecer, Deus, face a face, Deus, nós queremos te corresponder, Jesus. Talvez até hoje, Deus, nós não conseguimos estar à tua altura, meu Pai. Mas nos ensina, Deus, nos ensina a te amar, Jesus. Deus, faça dessa igreja, Deus, faça de San Diego, meu Pai, aonde a tua palavra for alcançada, Jesus, que a tua noiva, Deus, seja vista, Pai, branca, Pai, limpa do pecado, Jesus. Não é sobre já termos nos sujado, mas talvez é o quanto nós temos limpado, Deus. Pai, não nos deixa ficar vestido com essa sujeira, meu Pai. Oh, Deus, toca-nos essa noite, Jesus. Traga-nos o arrependimento, Deus. Deus, coloque em nós o verdadeiro amor, Deus. Pai, que a tua palavra, Deus, seja eficaz. Pai, que haja entendimento daquilo que foi dito essa noite, Deus. Que haja revelação dos céus, meu Pai. Deus, talvez temos olhado para a gente, nos achado perfeitos demais, Jesus. Talvez achamos crentes convertidos, crentes que talvez estamos totalmente limpos, Deus. Mas eu nos chamo essa noite, Deus, a igreja ao arrependimento, Jesus. Espírito Santo do Senhor, revela a nós aquilo que precisa ser revelado, Pai. Restaura relacionamentos, casamentos que precisam ser restaurados, Deus. Irmãos que não se falam com irmãos, Jesus. Pais que não têm falado com filhos, Jesus. Pai, que nós sejamos o primeiro a dar o passo, Deus. Que não possamos esperar que o outro venha até nós, Jesus. Deus, haja arrependimento, Deus, não porque nós somos um injustiçado, Deus, mas porque a tua palavra fala, Deus, que somos nós que temos que estar limpos esperando o Senhor, Jesus. Santo Espírito, Pai, vem essa noite, Deus. Eu quero orar, talvez a oração mais importante. Eu queria que